a gente botou esses três aqui, tem polêmica, hein? Tem polêmica aqui. Acho que o pessoal que tá assistindo olhou e já falou. Lá vem história, e vem sim. Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo. O rei e outros dois gigantes do futebol mundial foram assunto de uma polêmica nas últimas semanas. Qual deles teria marcado mais gols? O número total ninguém contesta. Pelé, com 1.283 gols marcados, é o recordista absoluto. Mas e se levássemos em conta apenas os jogos em competições oficiais reconhecidas pela FIFA e os gols por um só clube? É aí que a discussão começa. E não é fácil comparar épocas tão distintas em que amistosos eram tão ou mais importantes que jogos oficiais. É o que você vai ver agora na reportagem de André Galindo. O que é algo oficial? No futebol é tudo que tem carimbo, chancela, autorização de federação local, confederação nacional ou da maior entidade desse esporte, a FIFA. Pode pela meia, tem Coutinho pelo miolo, tem Durval pela ponta, faz a volta para o lado de Coutinho, levanta enganando bem a Clóvis. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a nota do gol. Espetacular a forma como ele enganou. Passou pelos dois homens, Pinheiro e Nilson, que lhe deram o combate. Ele tirou um pé enganando a Jair Marinho, ficou ligeiramente, Castilho acompanhou a corrida de Jair e deixou o gol escancarado para o golaço do Pelé. E quando o que é oficial mexe diretamente com o maior exemplar que essa arte já produziu. Uma das coisas que torna o ser humano diferente dos outros animais é a capacidade de produzir memória, o que possibilita dar passos adiante na evolução. Na memória de um jogo, há trajetórias captadas desde o princípio, até alcançar a alta definição multiplataformas e telas. Outras foram pouco filmadas. Ficaram registradas apenas na memória de quem viveu, mas nem por isso não aconteceram. Pelé tentava invadir a área, por trás, empurrou o rei da bola. A minha carreira foi pontuada com essa dádiva, vamos dizer assim, de acompanhar o rei do futebol. Walter Dias narrou centenas de gols de Pelé. O jogo que eu não esqueço jamais foi em 1965, torneio hexagonal do Chile, Santos e seleção da Tchecoslováquia. A seleção da Tchecoslováquia havia sido, em 1962, vice-campeã do mundo no Chile. O Santos ganhou da seleção da Tchecoslováquia por 6-4. O Pelé fez 3 gols, foi um jogo eletrizante perante 67 mil pessoas no Estádio Nacional. Mas esses gols não foram num torneio oficial, por isso não contam na recente discussão do futebol mundial, justamente porque envolve os 2 maiores nomes do esporte na atualidade. Nessa régua oficial, Pelé foi superado 2 vezes em bem pouco tempo. No de gols, por uma mesma equipe, no caso o Santos, onde ele fez 643 em partidas oficiais. Em dezembro, o argentino Messi bateu essa marca, virou recordista mundial. A outra, o de gols totais, por clubes e seleções. Pelé marcou 757 gols, número que o português Cristiano Ronaldo passou agora, em janeiro. Mas e as outras centenas de gols de Pelé serão simplesmente apagadas dessa conta? Somando todos os jogos da carreira, Pelé anotou 1.283 gols. Só com a camisa do Santos foram 1.091. Na comparação com Messi, 448 desses gols de Pelé foram apagados. Se alguém ainda duvidava que o Messi era o maior de todos os tempos, agora ele superou o recorde do Pelé. Agora temos o Rei Pelé e o Rei Messi. Contra Cristiano Ronaldo, Pelé perde 526 gols.
Além de amistosos pela seleção, pelo Santos e o Cosmos, o número não leva em consideração gols do Rei pelo time do Exército e pela seleção paulista. Ignorando esses gols, Cristiano Ronaldo ultrapassou o Pelé, mas ainda está atrás do tcheco Bican e de Romário, na lista dos maiores artilheiros oficiais da história. Pelé tem uma história no futebol mundial que nunca ninguém vai conseguir apagar essa história. Tal como daqui para a frente ninguém vai conseguir apagar a história do Cristiano e do Messi. Que as cifras sejam reais. As partidas oficiais têm mais valor. Todos sabemos como se jogava nos anos 60. Todos sabemos como se jogava na época dos 60. É muito mais difícil, penso eu, fazer aquilo que eles fazem com as competições que há, como a Champions League ou com os campeonatos onde o Ronaldo vai jogando. Os jogadores naquele tempo tinham espaço para tudo. Será mesmo? Todos os gols do Pelé têm que ser válidos. Na maioria das vezes ele estava presente, ele com a 10 e eu com a número 11. Gols difíceis, no interior, no exterior, adversários que não deixamos jogar, até certo ponto com violência, campos esburacados. A bola pesava muito, a chuteira idem e o uniforme também. Hoje em dia, se o Pelé estivesse em campos bons, você já imagina o que ele poderia fazer? As marcas de Messi de CR7 repercutiram no mundo. A polêmica foi instalada. Não queremos tirar o mérito deles. Eu acho que, no caso, muitos historiadores europeus estão querendo tirar o mérito do Pelé. O que importa mesmo para o futebol são os grandes jogos, os jogos que fizeram diferença no futebol, que mudaram a história do futebol. E esses foram muitos. Um jogo Barcelona e Eibar não pode ser mais importante do que um jogo entre Santos e Benfica, em 1961, decidindo o torneio de Paris. Esse Benfica era bicampeão europeu, tinha conquistado o torneio 2 meses antes e fizeram esse jogo na final do torneio de Paris. O Santos ganhou por 6-3. O Eusébio fez 3 gols, Pelé fez 2 gols. Pelé fez 23 gols em times que já eram ou seriam campeões europeus. Pelé fez 10 gols contra a Internazionale, que foi a única equipe europeia bicampeã mundial na década de 60. Como o seu Jair vai esquecer? Tomamos um baile danado. Jair da Costa jogou 9 anos pela Inter de Milão, época gloriosa do time italiano, bicampeão da Liga dos Campeões. O brasileiro fez gol em uma das finais. O estádio estava sempre lotado, né? Na época o Inter era sensacional, né? Tinha um time maravilhoso. E o Santos de Pelé, então, nem se fala, né? Enfrentar o Santos era um orgulho. Naquela época, o calendário permitia que os clubes viajassem pelo exterior. O Santos não recebia direito de televisão. O Santos não recebia dinheiro de patrocínio de camisa. O Santos não tinha fornecedor de material esportivo. O Santos não tinha receita de marketing. O Santos tinha receita de amistosos. Pelé passou ao todo 1.050 dias fora do país, excursionando com o Santos. 3 anos da carreira do Rei. E nada disso entra na conta oficial. Para nós que jogamos, disputamos, fizemos os gols, você já pensou desconsiderar um jogo contra o Benfica e onde eu fiz o gol? Não tem cabimento numa coisa dessa. Todos os gols que o Pelé fez foram gols que nós, brasileiros, registramos com muito orgulho. Ok, eles até podem não estar em súmulas, nos arquivos, mas jamais deixarão de estar na memória e no coração. Pelé é o maior jogador da história. Ponto. Pelé foi e sempre será o melhor jogador de todos os tempos. O único jogador perfeito que o futebol mundial já teve.